Muito bom dia, meus. Conectar. Oh, meu Deus do céu, como é difícil fazer uma live. Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Convido você a estar lendo a palavra de Deus comigo, querido. Vou ler a palavra de Deus para você e vou explanar sobre ela o que o Senhor Jesus quer de nós. Porque os pastores de hoje não pregam a palavra correta do Senhor, a palavra como ela está. Porque sempre os pastores deturpam, como diz Pedro, homens que deturpam a palavra de Deus para a sua própria destruição, homens avarentos que amam o dinheiro, amam a fama, a posição. Então, são pregadores, pastores que querem aplausos, multidões, não revelam a verdade porque tem medo. Então, já ouvi de pastores como R.R. Soares dizer, pregar esse evangelho espanta as pessoas da igreja, as pessoas não comparecem, o auditório fica vazio. Então, se eu for pregar a palavra, a cruz, o evangelho da cruz, que é vergonha para os judeus, loucura para os gentios, que somos nós, então ninguém vai querer vir à igreja. As pessoas querem ir à igreja para ouvir falar de bênçãos, de curas, né? De abundância, de tudo que é bom, glória a Deus, aleluia, pular, saltear, abraçar, beijar, etc. Mas, querido, quando você examina a palavra de Deus corretamente, você vai ver que ela é uma espada, como diz Hebreu, ela é uma espada de dois gumes, ela é muito mais afiada do que uma espada de dois gumes, e está apta a discernir os pensamentos, os propósitos do coração. Então, a palavra de Deus, ela tem vida, ela não precisa de interpretação, porque ela é o Espírito e ela se auto-interpreta. Como eu dizia, a questão da hermenêutica ensinada nos seminários, essa hermenêutica está na Bíblia, no Espírito. Ele é o nosso ensinador, disse Jesus. Eu enviarei o Espírito e ele vos ensinará, vos fará lembrar tudo aquilo que eu vos falei. Então é preciso tomar posse do Espírito Santo e ouvi-lo, como diz Paulo, a 2 Coríntios, porque o Senhor é o Espírito e ele é quem esclarece. Se eu penso de uma maneira, você pensa de outra, mas o Espírito é quem vai esclarecer. Então eu quero ler 3 textos da palavra de Deus para expor a você o que é a verdadeira palavra de Deus, não essa coisa que pregadores apresentam entre 4 paredes porque querem fama, porque querem dinheiro, porque querem número, né? Multidões, né? Mostrar aos outros pastores que ele é bom, que ele é melhor em hermenêutica, que ele é melhor em oratória, etc. Então sempre existe essa questão do ego, como diz Pedro, homens egoístas, homens avarentos, cujo Deus é o próprio estômago, né? E nós vamos ver isso em Ezequiel 34, que não é lido, que não é pregado nas igrejas. Eu nunca ouvi o pastor Ezequiel falar nesse texto, um grande servo de Deus, um grande pastor que já está na glória, mas ele nunca pregou nesse texto, na minha época, nunca ouvi ele pregar nesse texto. E nunca ouvi outros pastores pregar nesse texto de Ezequiel 34, de Zacarias 12, que fala do pastor mercenário. Em Atos 20, que Paulo vai dizer, depois da minha partida, muitos lobos vorazes surgirão no meio do rebanho. Quem são esses lobos vorazes? Né? São pastores falsos pregadores, né? Pessoas que querem número. Então, veja bem, o que
Jesus Cristo nos fala aqui em Mateus, querido, Mateus capítulo 10. Eu estava meditando nesta palavra, no que o Senhor Jesus falou, naquilo que João diz que Jesus realizou muitos milagres, né? E se todos eles fossem escritos, ele disse, não haveria livros que pudessem conter, não haveria biblioteca que pudesse conter os livros escritos, porque Jesus realizou muitos milagres. Mas a pergunta retórica é, Jesus Cristo veio apenas fazer milagres? Você acha que Jesus Cristo é tão limitado assim? Ele veio apenas fazer milagre? Acontecer milagres? Multiplicar os pães? Transformar a água em vinho? Né? Curar aquele fluxo sanguíneo daquela mulher? Ressuscitar mortos para depois eles morrerem? Porque todos aqueles que Jesus ressuscitou morreram, né? Você vê aí a questão, Jesus ressuscitou a Lázaro e ele tornou a morrer. Então todos aqueles a quem Jesus ressuscitou morreram, querido, né? Mas a pergunta é, e na ressurreição futura, na última ressurreição, quem ressuscitará e permanecerá na presença de Deus? Então veja bem o que Mateus escreve aqui no seu capítulo 10. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Porque Jesus disse assim, não temais aqueles que matam o corpo, né? E não podem matar a alma, o espírito. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então Jesus está dizendo, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Quem é este? Quem é este que pode matar a alma e fazer perecê-la no inferno? Satanás pode matar. Hebreus diz que Satanás tem o poder da morte. Ele pode matar. Quando Deus determina, quando Deus manda, ou quando Deus permite, Satanás mata. E está matando muita gente aí. Muito menino novo aí, metido nas drogas. Todo dia morre gente, né? Principalmente aí em Boa Viagem, né? Que hoje o índice de mortalidade aumentou assustadoramente. Antigamente eram crianças, idosos, agora são jovens morrendo de tiro, de facada, etc., por causa das drogas. Então o índice de mortalidade aumentou 100% aí em Boa Viagem, e o prefeito não vê isto, né? Acha que Boa Viagem progrediu, está um progresso medonho. Boa Viagem está boa demais, né? Morre gente todo dia, 5, 6 atropelamentos, morre gente de faca, de tiro, né? E o prefeito não vê isso. Mas, querido, não é sobre isso que eu quero falar. Então, veja bem, Jesus está dizendo, tenham ou temam aquele que tanto pode fazer perecer a alma como o corpo no inferno. E só Deus. É Deus quem pode fazer isso. Fazer com que a alma do pecador e o corpo dele pereça no inferno. Porque mesmo ele morrendo, ele vai ressuscitar e vai receber de Jesus Cristo a ordem. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, aqueles que não acreditaram, que não receberam Jesus Cristo, que não foram regenerados, que não foram comprados, lavados no seu sangue, vão ressuscitar sim. Jesus Cristo vai mostrar a sua deidade, o seu poder de ressuscitar os mortos. Mas os mortos que não receberam, que não creram nele, irão para o inferno, irão perecer no inferno. Então Jesus está dizendo, a este vocês devem temer. Então, mais na frente, ele vai dizer, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. O que é isto? Aquele que me confessar diante dos homens. É justamente eu diante
de todo mundo, no Facebook, no YouTube, vá lá no meu canal e assine, se inscreva, querido. E escute a palavra de Deus, leia a palavra de Deus comigo. Então, aqueles que me confessam como Senhor e Salvador, né? Eu o confessarei diante do meu Pai. Jesus está dizendo isso. Se você me confessar diante dos homens que eu sou o Senhor, que eu sou Deus, então eu vou confessar você diante de meu Pai. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não cudeis, então veja bem, muitos dizem assim, Jesus veio libertar, veio salvar. Sim, Jesus veio salvar. Ele veio salvar e buscar aquilo que se havia perdido. A honra, a justiça, a verdade, né? Porque o que prevalece hoje, diz o profeta Isaías, é prevaricar, é mentir. Então, o que vale hoje é mentir, é pecar. São narrativas, como diz aí o presidente do Brasil, né? O que vale é mentir. Você tem que mentir. Mas Jesus disse que não. Então, o homem se perdeu na mentira, no engano, né? E quer andar neste caminho espaçoso da mentira, da facilidade, da corrupção, do roubo, né? E Jesus disse que o caminho é apertado, o caminho do céu é apertado, e a porta para entrar no céu é estreita. E são poucos os que entram. São poucos, queridos, que vão entrar no céu. Porque muitos querem a facilidade, a mentira, o engano. Não querem viver a verdade. Não querem praticar a verdade. Então Jesus disse, olha, eu não vim trazer paz à terra. Você acha que eu vim trazer paz à terra? Eu vim trazer espada. Porque eu vim colocar em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Assim os inimigos dos homens serão os seus familiares. Você já prestou atenção nisso? Jesus está dizendo, o próprio inimigo nosso às vezes são os nossos filhos, são os nossos irmãos, são os nossos parentes, né? Então, querido, muitas vezes, pessoas que se dizem crente, irmãs em Cristo, são nossos inimigos, porque nós falamos a verdade. Nós não temos medo da verdade. Nós nos aproximamos da luz, porque não queremos trevas, não queremos mentira, praticar a mentira, queremos praticar a verdade, a justiça. Paulo vai dizer, o fruto da luz consiste em toda bondade, verdade e justiça. Então, se eu sou luz, eu devo frutificar bondade, verdade e justiça. O fruto da luz consiste em toda bondade, verdade e justiça. Está lá em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios. Então Jesus disse, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer divisão. Assim o inimigo do homem será a sua família. Quem amar o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem amar aos seus filhos ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. E tem uma coisa muito séria aqui, querido, que muitos crentes, muitos que estão na igreja, não olham para este versículo 39 de Mateus, Mateus capítulo 10, verso 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Jesus está dizendo, se você acha a sua vida aqui na terra boa, ganha muito dinheiro, tem muita fazenda, muita fábrica, né? Tem muitos irmãos aí, como eu falei, que tem 15, 20 imóveis, vive de aluguel, né? Eu estou feliz da vida, Deus me abençoou. Então, a pessoa ama a avareza, ama o dinheiro, ama a riqueza. Então, Jesus disse, se você achar a sua vida aqui, acha que a sua vida aqui é boa, né? Então, você perdeu a sua vida no céu, querido. Se você acha que a sua vida aqui é a verdadeira vida, muitos dizem assim, mas Deus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, vida com abundância é vida com muitos bens, muito dinheiro, muitas fazendas, muitas riquezas, dinheiro, etc. Jesus chamou de louco aquele homem que
tinha muito dinheiro, muita fazenda, muito prédio, derrubou tudo, fez tudo de novo e Jesus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tu tens? Para quem tu darás? Porque ele dizia: deita, ó minha alma, regala-te nos bens que tu tens. Porque ele tinha construído muitas fazendas, muitas casas, muitos prédios, muitas fábricas, né? Então era um homem riquíssimo, bilionário. Então regala-te, deita-te, ó minha alma. E Jesus repreende dizendo: louco, você é louco. O que tu tens, a quem tu darás? Você não trouxe nada do céu e não levará nada para o céu, querido. Você não levará nada para o céu. Todo o teu dinheiro, toda a tua riqueza fica aqui. Então, Jesus disse àquele jovem: vai lá, vende, reparte com os pobres, e eu te darei um tesouro no céu. Então, Jesus diz aqui, né? Quem achar a sua vida aqui, perdê-la-á. Você encontrou a sua vida aqui? Você acha que encontrou a sua vida aqui? Então, outro texto que eu quero ler para você, segundo texto, querido, está em Lucas 12. Lucas 12. Lucas capítulo 12. E Lucas capítulo 13. Lucas 12, Jesus adverte da crise futura. Ele diz assim: e dizia também para a multidão: quando você vê a nuvem, né, do ocidente, logo você diz: ah, vai chover, e assim sucede. Quando assopra o vento sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócrita, Jesus chama de hipócrita, pessoas que se dizem adivinhadoras do tempo. Ah, amanhã ser melhor. Ah, amanhã o presidente tal vai ser melhor. Ah, o vereador tal vai ser melhor. Ah, o prefeito tal vai ser melhor, vamos eleger ele. Então ele diz: hipócritas, vocês sabem discernir as coisas da terra, né? Sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele. Mas o texto que eu quero, querido, está em Lucas. Eu esqueci aqui o texto, querido. Onde Jesus recrimina, né, a questão do arrependimento. Aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém, porque ele dizia que naquele mesmo tempo estava presente ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Pilatos era um homem que matava pessoas inocentes. E respondendo, Jesus disse: cuidai vós que os galileus que foram mortos, né, são mais pecadores do que vocês, do que os galileus, por terem padecido tais coisas? Não vos digo, não. Disse Jesus: não, vos digo antes, se vocês não se arrependerem, todos de igual modo perecereis, né? Se vocês não se arrependerem. Mas o texto mais forte que quero trazer para vocês está em Lucas. Lucas capítulo... Deixa eu ver aqui se eu consigo discernir aqui, querido. Que Lucas capítulo 20, quando Tomé interpelou o Senhor Jesus da seguinte maneira. Tomé é um dos 12 discípulos, também chamado Dídimo. Tomé também era conhecido como Dídimo. Não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir um sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no lado que os soldados furaram, de maneira nenhuma crerei. Então Tomé era aquele camarada que só
cria se ele vê-se. Tem pessoas assim, eu só creio se eu ver. Então eu já ouvi muitos pastores pregar assim, meu filho estava doente, estava à morte no hospital, e eu orei e disse, Deus, eu só creio em tu, se tu curar meu filho, se tu ressuscitar meu filho. Aí Jesus ressuscitou meu filho, aí eu criei nele. Que tristeza, querido, que tristeza. Então Tomé era um desses camaradas que só acreditava que Jesus Cristo era Deus. Ele disse, só acredite se foi ele mesmo, e se é ele mesmo, se eu colocar o dedo no buraco onde os cravos estavam, né? Ou seja, uma marca assim parecida com essa, né? Essa foi uma marca de um golpe de pedra que eu sofri há mais ou menos 40 anos, eu tinha 20 e poucos anos, eu tinha 27 anos por aí. Eu tinha 27 anos quando eu sofri um acidente numa cachoeira e perfurei esta mão numa pedra. Então, querido, veja só aí o tamanho, até hoje tem a cicatriz. E Tomé disse, eu só acredito se eu colocar o dedo, né, no lugar onde os soldados falaram. Então, e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Então Jesus chegou, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio, disse, Pai seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê aqui as chagas nas minhas mãos. Chega a tua mão e põe do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Jesus, pois, operou também na presença dos discípulos muitos outros sinais que não foram escritos em livro. Então é nesse texto que eu quero pegar essa deixa. Aqui Lucas escreve que Jesus está dizendo, aliás, João, o apóstolo evangelista João escreve dizendo, muitos milagres Jesus realizou. No capítulo 21 do Evangelho de João, João vai dizer que se todos os milagres que Jesus realizou fossem escritos, não haveria biblioteca no mundo que coubesse. Então foram muitos. Mas dizer, estes foram escritos para que creais que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o enviado de Deus, que Ele é o Salvador. Então eu não preciso ser curado para crer. Eu creio nele, mesmo não sendo curado, querido. Então tem muita gente que só crê se Jesus curar. Se Jesus não curar, então Jesus não é Deus. Então eu só creio se ele curar. Então Tomé era desses caras. Eu só creio se eu colocar o dedo lá na ferida. E aí Jesus diz, pois coloca o dedo aqui. Então ele diz, bem-aventurado Tomé, são aqueles que não viram nada disso. Mas creram. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, para ter vida eterna no nome de Jesus, é preciso crer nele, mesmo ele não fazendo nada. Como dizia Augusto Nicodemos, o grande pregador presbiteriano, ele disse, olha, você ora e não acontece nada, continue crendo. Você canta e nada acontece. E você ora e você lê a Bíblia e não escuta nada e não vê nada. Mas creia, continue crendo. Porque Jesus disse, bem-aventurados são aqueles que não viram, né? Que não viram os meus milagres e acreditam em mim e creem em mim. Então, querido, aqui eu quero pegar a deixa, quando Jesus recrimina as cidades de Betsaida e Corazim. Betsaida e Corazim, para quem não conhece, Betsaida e Corazim eram duas vilas da Galileia, em Jerusalém.
e foi ali que Jesus foi criado. Depois que voltou do Egito, Jesus devia ter uns 6, 7 anos, e passou a vida ali, a sua infância e meninice ali na Galileia. Por isso ele foi chamado Galileu, porque ele vivia ali na Galileia. Então, Betsaida e Corazim, Jesus vai dizer: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque os milagres que eu fiz diante de vocês tivessem sido feitos lá em Tiro e Sidom, eles teriam se convertido, teriam se arrependido, teriam se entregado ao Senhor, teriam crido que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então Jesus Cristo vai dizer: ai de ti, Betsaida e Corazim, porque eu fiz muitos milagres e vocês não acreditaram, e vocês não creram, né? E vocês desdenharam, vocês me rejeitaram. Então aqueles que rejeitam os milagres que Jesus fez, então rejeita o próprio Jesus, rejeita a salvação. E muitos talvez dizem: não, mas eu não rejeito o milagre, eu quero o milagre. Mas você é um egoísta, porque você só quer o milagre. Você não quer a fé, não quer andar com Cristo. Você só quer o milagre, você só quer a bênção. Jesus olhou para aquela multidão, quando ele multiplicou os pães e os peixes, e disse: o coração desse povo está longe de mim. Eles vieram aqui só por causa da comida. Eles só querem o pão, só querem a comida, só querem os milagres. Então tem muitos crentes que pagam o dízimo pensando no troco. Ah, porque quando a gente paga o dízimo, Deus dá o dobro. Misericórdia, Senhor. Então tem crente que paga o dízimo porque ele diz que Deus dá o dobro. Ah, está lá em Malaquias: eu abrirei a janela dos céus. Não entendem a palavra de Deus. Então, querido, pastor não prega isso. Pastor não prega que Jesus veio trazer juízo, que Jesus veio trazer divisão, que Jesus veio trazer espada. Pastor só prega essa coisa: aceita Jesus que você vai ser abençoado, que eu profetizo bênção na tua vida, eu profetizo cura na tua vida, eu profetizo que aquele dinheiro você vai receber. Que vergonha, querido, para pregadores assim, pregadores egoístas, avarentos, que só amam o dinheiro, que só amam os milagres, que só buscam os milagres, não carregam a cruz. Paulo vai dizer: muitos são aqueles que até choram, mas negam a cruz, não aceitam a cruz. Jesus Cristo disse: quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Tome a sua cruz. Então, querido, Jesus Cristo, ele não veio trazer milagre, ele veio trazer salvação. Sim, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. A honra, o caráter, a verdade, a honestidade, a bondade, né? A obediência, porque Deus quer obediência, né? Deus não quer sacrifício. Ide e aprendei de mim o que quero dizer: misericórdia quero e não sacrifício. Jesus disse isso. Vai e aprenda o que eu quero dizer: misericórdia eu quero e não sacrifício. Isaías e o profeta Miqueias vai dizer: o que Deus requer de ti, ó homem, não é que repartas o teu pão com faminto, que ajudes o necessitado, né? Que recolhas na tua casa o desterrado, né? As pessoas são egoístas, querem juntar, comprar, serem dona do mundo, da cidade. Ah, é bênção de Deus. E não sabem, no precipício, Jesus Cristo disse isso: ninguém pode amar a Deus e as riquezas. Você não pode servir a dois senhores. Então, querido, eu fico pensando no que é pregado nas igrejas hoje. Não, pastores inventam, criam, né, sugerem, buscam, prendem a atenção do auditório e não falam a verdade.
porque a verdade dói nos ouvidos, a verdade tine. Então, querido, ouça a verdade, pratique a verdade, viva a verdade, carrega a cruz, ame a cruz de Cristo, amém?